Graças a Jesus, mais um dia. Deus te abençoe poderosamente. Te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus, meus irmãos. Olha como Deus é bom. Soprou do fôlego da vida sobre nós, nos deu graça e vitória. Estamos aqui, vamos ouvir a palavra de Deus. Deus é fiel. Deixa eu te falar. Dá um glória a Deus aí, regozija aí, se alegra. Esse é o dia que o Senhor fez, Salmo 118, versículo 24. Se alegra aí, Deus é fiel, Deus é bom, está cuidando da minha e da sua vida e vai nos dar vitória em nome de Jesus. Meu irmão, vamos agir com sabedoria. Nós queremos vitória, não queremos? E para ter vitória, o que acontece? Muitas vezes nós vamos para onde? Para a batalha. Tem que ir para a batalha. Você quer fazer as coisas? Quer que as coisas aconteçam? Vamos para a batalha. Mas a gente vai com a direção de Deus, com a mão de Deus tomando conta. É a batalha com pessoas, com gente? Não. É a batalha espiritual em oração, clamando ao nosso Deus, vivendo vitória. É a batalha profissional que a gente vai lá, faz a nossa parte e Deus nos honra. Há milagre, há bons negócios e as coisas acontecem, não é verdade? Mas tudo acontece pela graça de Deus e pelo trabalhar de Deus. Olha só, vamos ver uma palavra aqui hoje. Nós estamos falando nos projetos de Deus, daquilo que Deus tem para a nossa vida, enxergar as manifestações de Deus, né? As coisas acontecendo. Olha só, vamos falar aqui, Segunda Reis, capítulo 3, versículo 11. Eu vou começar do versículo 11, que esse texto aqui é um texto grande, então eu vou pulando alguns versículos, mas aí a história começa no capítulo 2 Reis é, 3, versículo 1, tá? Mas eu vou começar do 11. Então, o que é a história aqui? São os três reis. O rei de Israel, né, que é o Jorão, o filho do Acabe, o rei de Judá, que é o Josafá, e o rei de Edom. Meus irmãos, eles vão para uma batalha contra os moabitas, certo? Você conhece essa história aqui, né? Quando a gente começar a ler aqui, você vai ver que é uma história muito conhecida. Então eles vão para a guerra contra o povo, né? Quem pede ajuda é o rei de Israel. Ele pede ajuda para o Josafá, né? Rei de Judá. E o rei lá, o Moabita, fica bravo lá depois que o Acabe morreu e tudo mais, e se estranha lá com o rei de Israel, o Jorão. E aí o Jorão pede ajuda. Olha só, meu irmão, presta bem atenção. No versículo 11 diz assim: E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e o rei Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Ora, pois, aí eu já vou pular aqui, tá? Pro 15. Aí ele fala assim: Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo, o tangedor veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: Assim diz o Senhor: Fazei neste vale muitas covas. Porque assim diz o Senhor: Não vereis ventos, não vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água que beberei vós e o vosso gado e os vossos animais. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se oferta de manjares, eis que vinham águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Meus irmãos, essa história, o que nós estamos falando sobre as manifestações, sobre as maravilhas de Deus? O que nós precisamos entender? Olha só, chegou essa situação aqui, e aí tá lá os três reis. Aí não tem água. E aí, o que o rei de Israel faz? Primeira estratégia que esse rei teve. Esse rei aqui não era um rei nem muito
não servia a Deus direito, né? Ele fez o povo pecar, ele mudou algumas coisas, porém, né, fez outras coisas erradas lá e tal. Primeira coisa que ele foi pedir ajuda para o rei Josafá. Meu irmão, presta atenção, muitas vezes, o que nós precisamos fazer? Por mais que surgiu uma situação ali, que esse rei não era um rei que tinha um compromisso com Deus, sabe o que ele foi fazer? Ele foi procurar quem tinha compromisso com Deus, quem temia Deus, quem estava perto dele ali. Meu irmão, o que nós precisamos fazer? Ter o nosso compromisso com Deus e procurar gente de Deus, gente que tenha compromisso com Deus, gente certa, para nós fazermos as coisas, né? Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Presta atenção. Aí surge a situação de falta d'água. O que o rei de Judá faz, que é o rei Josafá? Ele fala assim, ó. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Meu irmão, surgiu a situação, tá lá em falta d'água. O que é que o Josafá está fazendo? Ó, peraí, não há aqui algum profeta? Meu irmão, ele foi procurar um profeta. Ele foi procurar um homem de Deus. E você está vendo a escala de cada um? O Josafá, o Jorão, era uma pessoa que estava ali. Mas o que ele foi fazer? Ele foi procurar uma pessoa de Deus para ir junto com ele para a batalha, certo? Então eu vou procurar uma pessoa de Deus para mim ir para a batalha. Aí tá lá a pessoa de Deus. O que o Josafá faz? Olha, não tem aqui algum profeta? Ele estava querendo alguém acima dele. Alguém que tivesse conhecimento estratégico de Deus. Meu irmão, eu preciso ser profeta da minha vida e ouvir os profetas que Deus tem colocado para a nossa vida. Meu irmão, presta atenção. O que ele fez? Surgiu o problema, surgiu a situação, ele não se apavorou. Ele falou assim, ó, tem aqui algum profeta que a gente possa consultar? Ele não foi pedir água, ele foi consultar. Ele não foi pedir a água, ó, profeta, manda água para nós, ora aí para Deus mandar chuva. Não, ele foi pedir, foi consultar, foi perguntar para Deus. Eu preciso clamar a Deus. Diante de situações, nós precisamos aprender uma coisa. Deus colocou profetas na nossa geração, homens e mulheres de Deus, para trazer a direção de Deus para a nossa vida. Muitas vezes nós somos profeta da nossa própria vida, nós vamos direto em Deus buscar a direção de Deus. Por quê? Porque Deus rasgou o véu. Jesus, né, no dia que ele morreu na cruz do Calvário, ele rasgou o véu. Então nós temos acesso ao Pai. Então, meu irmão, surgiu a situação, o que ele foi fazer? Foi procurar um homem de Deus, a palavra de Deus, a direção de Deus ali, para receber, para viver o que estava, para ver o que estava acontecendo. Então, eu quero ver as maravilhas de Deus, os anjos subindo e descendo. O que eu tenho que fazer? Procurar Deus. Aí ele falou assim, ó, tem aqui o Eliseu, ele andava com Elias, ele deitava água na mão de Elias, quer dizer, ele ajudava ali o Elias. Meu irmão, o que eu vou fazer no dia que surge desafios? Eu vou buscar Deus, eu vou buscar a palavra, a direção de Deus para que eu possa viver o milagre, para que eu possa entender o que está acontecendo. Ele foi consultar a Deus. Por que ele foi consultar a Deus? Ele queria saber a direção de Deus. Aí ele fala assim, ó, olha só, presta bem atenção em cada sequência do que está acontecendo. Aí depois, quando eles chegam lá na presença lá do... Porque eu pulei o versículo aqui. E quando eles chegam lá na presença lá do Eliseu, aí ele fala algumas coisas lá pro rei de Israel, né, o Jorão, passa um sabão nele lá e chama a atenção dele e tudo mais. E um monte de coisa acontece. Aí ele fala assim, ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor e disse, olha só, próxima etapa. Primeiro o Jorão, o Josafá,
o profeta, agora o tangedor. Meu irmão, traz o louvor de Deus para a sua vida. O que aconteceu? Tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Meu irmão, o que eu preciso fazer? Eu tô lá num desafio, tô no meio da batalha lá, aí tem uma dificuldade, faltou água, e agora, como é que vai fazer? Não tem água, e as coisas estão acontecendo, como é que a gente faz agora? Não, peraí, vamos buscar um profeta. Tem aqui algum profeta? Vamos buscar a palavra de Deus, vamos buscar a direção de Deus, né? Vamos buscar a direção do Senhor. Aí chegou lá no profeta, o profeta, não, vamos, ó, traz um tangedor aí. Meu irmão, o que é o tangedor? É aquele que estava tocando, estava entoando um canto a Deus, um louvor a Deus, buscando a presença de Deus, para ele entrar na presença de Deus ali. Meu irmão, muitas vezes o que nós estamos vendo e vivendo? Tá surgindo lutas, batalhas, o que eu vou fazer? Eu vou começar com uma coisa pequena. Aqui ele teve que ir até um tangedor, alguém que toca e chamasse ali, né, para ele entrar na presença de Deus, um louvor ali. O que eu tenho que fazer? Oh, meu irmão, nós temos um grande recurso nas nossas mãos, que tem um tangedor, tem a bateria, tem o teclado, tem a guitarra, tem o baixo, o violão, enfim, tem um instrumento, uma banda, vozes. Por quê? Porque a gente tem um celular e a gente coloca um louvor, coloca um hino a Deus ali, e a presença de Deus vem subindo na nossa vida, em nome de Jesus. Coloque um hino aí, um hino que vai falar de Deus, um hino que vai falar da presença do Senhor, que vai te fortalecer. E aí o que vai acontecer? Vai vir sobre você a mão do Senhor, a presença do Senhor, a direção de Deus. E aí na direção de Deus fala assim, e disse: assim diz o Senhor, fazei nesses vales muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis ventos, não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que beberei vós e o vosso gado e os vossos animais. Meu irmão, presta bem atenção, qual que era a parte dele? Fazer as covas, cavar os buracos ali no chão. Mas aí, o que nós precisamos entender? Vamos lá. A presença de Deus, eu vou ver as maravilhas de Deus, vou ver os anjos de Deus subindo e descendo, não vou? Vou ver as maravilhas de Deus acontecendo. Presta atenção. Por que ele não falou assim, ó, faz uma cova bem grande? Faz uma cova bem grandona que ela vai encher de água, vocês vão beber por... Meu irmão, segue a estratégia de Deus. A estratégia de Deus parece um pouco insensata para nós, que não estamos vendo a situação lá na frente, que não estamos vendo a estratégia de Deus, mas quando vem a mão do Senhor, Ele nos dá a estratégia. Aí cavaram ali, aí tem vento, tem chuva? Não, não vereis vento, não vereis chuva. Todavia, essas covas, não é, né? Vamos lá, vamos ler. E disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que beberei vós e o vosso gado, e os vossos animais. Ô meu irmão, presta atenção no que ele está falando para mim e para você, faz aí o que ele está te mandando em nome de Jesus, que vai vir um milagre. Olha só, e sucedeu pela manhã, que oferecendo eles a oferta de manjares, eis que vinham águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Meu irmão, encheu tudo aquilo ali de água, ficou um monte de covas ali, né? De água. Não fez um poço só, fez um monte de água ali. Aí você vai falar assim, nossa, que coisa interessante. Continuando essa história aqui, sabe o que aconteceu? Quando veio o sol cobriu aquele vale ali de água, né? Tinha cobrido de água, aí veio o sol, aí parecia vermelho. Aí os moabitas olharam lá de cima e falaram assim, ó, os reis brigaram ali, vamos descer lá. E foi a hora que os três reis, né, o Josafá, o rei de Israel, o Jorão, e o rei de Edom, ganharam a batalha. Deus deu vitória para eles, Deus deu estratégia. Então veja as maravilhas de Deus. Foi uma sequência de coisas acontecendo. Então, primeiro, o Jorão, rei de Israel, chamou um homem de Deus para andar com ele, com mais fé ainda que ele, com mais compromisso ainda que ele. O que eu vou fazer? Andar com quem está com mais compromisso com Deus ainda.
E se eu for chegar em outra condição, eu vou trazer orientação de Deus, vou trazer luz. Mas vamos nessa sequência aqui. Aí foi lá, aí chamou o profeta, aí o profeta chama o tangedor, aí o tangedor toca, aí ele vem lá, a presença de Deus, ele entra na presença de Deus, Deus dá a direção, e a direção rendeu grandes milagres. Meu irmão, minha irmã, presta atenção, ouve a direção de Deus para que você veja as maravilhas de Deus. A estratégia de Deus pode parecer loucura para mim, pode às vezes parecer loucura para você, mas segue a orientação de Deus que o milagre vai vir da onde eu não sei, da onde eu não estou nem imaginando. Não tinha chuva, não tinha vento, mas teve milagre. Amém? Vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, abre a nossa mente, o nosso entendimento para viver os milagres e as maravilhas do Senhor, em nome de Jesus. Deus Santo, Deus querido, Deus Todo-Poderoso, eu clamo a Ti, Senhor, da Tua graça, do Teu milagre, da Tua misericórdia. Obrigado, Pai, porque o Senhor mostra as Suas maravilhas em coisas pequenas, em estratégias naturais, e o Senhor mostra as Tuas maravilhas. Pai, em nome de Jesus, quebra todo o ataque do inimigo, tudo aquilo que quer impedir de nós enxergarmos a Tua voz. Senhor, vem com a Tua presença. Senhor, que a nossa vida possa ser um louvor a Ti, Pai, em nome de Jesus. E eu peço, Papai, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros, meu Deus, aquilo que nós temos cometido, mas que não haja entre nós, Papai, brechas, que não haja entre nós, Deus, uma interrupção da Tua presença, Senhor, porque nós precisamos da Tua presença em nome de Jesus. Papai, eu quero Te louvar porque o Senhor é maravilhoso e tem mostrado a Tua palavra, tem dado da Tua direção, opera sobre cada um com o Teu poder e a Tua graça, quebra o mal, a obra do inferno, toda situação contrária seja aniquilada pelo Teu poder, em nome de Jesus, meu Deus. Senhor, nessa situação não tinha chuva, não tinha vento, mas tinha milagre, tinha provisão do Senhor. Meu Deus, nós não sabemos como nós vamos viver o milagre que nós precisamos para hoje, em nome de Jesus, mas nós cremos na Tua providência. Nós não sabemos como vai acontecer os projetos, as coisas que nós temos firmado e que o Senhor tem nos dado direção, mas nós sabemos que o Senhor tem milagre e estratégia. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.